Olá! Você sabia que é possível se aposentar mais cedo? Você quer saber o que é necessário para isso? Você sabe o que é aposentadoria proporcional? Ok, se quer saber tudo isso, eu vou te explicar. Mas primeiro vamos combinar o seguinte. Eu preciso que você assista esse vídeo até o final. As explicações que eu vou passar aqui são importantes para que você tenha o real entendimento de tudo que você precisa. Agora também outra coisa que eu preciso que você faça. Verifique se já está inscrito no canal. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, já aperta esse botão. Esse vídeo está aqui para te ajudar, então ajude também o canal a ter uma continuidade e a gente manter esse tipo de conteúdo que está te ajudando. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado e parabéns pela sua inscrição. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Então, a aposentadoria proporcional, também conhecida como aposentadoria antecipada, ela surgiu a partir de 1998, como uma regra de transição naquela época. Pessoas que têm contribuição e querem se aposentar mais cedo, é permitido que faça isso. Porém, tem uma contrapartida. Acaba que recebem um valor de benefício menor. Obviamente que esse valor de benefício ele não é menor que o salário mínimo. Ninguém recebe um valor de benefício menor que um salário quando aposentado pelo INSS. Esse é o limite mínimo. No caso, esse tipo de aposentadoria proporcional antecipada, ela tem que ser muito bem verificada. E não são todas as pessoas que vão ter direito. Ela tem que ser verificada pelo seguinte sentido. Às vezes você tem uma quantidade de contribuições e já uma idade presente, aonde você pode requerer uma aposentadoria melhor, na aposentadoria por contribuição, ou chamada hoje em dia aposentadoria por pontos. Ou então requerer uma aposentadoria por idade com alguns acréscimos a seu favor. Então, no caso, é muito importante que você avalie com cuidado se vale realmente a pena a aposentadoria proporcional para aposentar mais cedo. Se de repente você não vai escapar muito de um benefício no valor de um salário mínimo, então é interessante, se você quiser, requerer essa aposentadoria. Antes de seguir mais no assunto, deixa eu só te orientar uma coisa. Vai aparecer aqui no card os vídeos que eu tenho sobre a aposentadoria e também a playlist chamada Aposentadoria. Se você quiser saber mais sobre a aposentadoria por contribuição, por idade e outros fatores que eu vou também colocar nessa playlist, eu aconselho que você assista depois. Os links desses vídeos eu também vou deixar na descrição aqui embaixo. E agora vem uma grande definição sobre aposentadoria proporcional. Quem tem direito a esse tipo de aposentadoria realmente? No caso, a primeira regra para ter direito à aposentadoria proporcional, caso seja do seu interesse, é que você tenha sido filiado ao INSS antes de 16 de dezembro de 1998. Somente as pessoas que estavam já em contribuições registradas no INSS, filiados no INSS, antes de 16 de dezembro de 1998, serão as pessoas que poderão requisitar a aposentadoria proporcional, já que essa aposentadoria, como disse no início, é uma regra da reforma daquela época, de uma emenda constitucional que surgiu naquela época. Mas ainda existem algumas regras no caso da aposentadoria proporcional, além de ser filiado ao INSS antes de 16 de dezembro de 1998. No caso dos homens é o seguinte: precisa ter 53 anos de idade no mínimo, precisa ter 30 anos de contribuição no mínimo e precisa pagar um pedágio de 40% sobre as contribuições que faltavam para completar 30 anos, considerando a época de 16 de dezembro de 98. Eu vou explicar. Nesse caso, você tinha o seguinte, em 16 de dezembro de 98. Você tinha 20 anos de contribuição e faltavam para você 10 anos de contribuição para poder chegar aos 30 anos de contribuição em dezembro de 98. Nesse caso, esses 10 anos, você vai ter que calcular 40%. 40% de 10 é 4. Então, você teria que recolher ainda mais 4 anos, além dos 10, após dezembro de 98, para poder, aí sim, requerer a sua aposentadoria proporcional ou mais cedo, obviamente, não esquecendo dos outros requisitos que eu disse acima. E tudo isso tem que ser cumprido antes de 13 de 11 de 2019. Por quê? Porque 13 de 11 de 2019 foi quando foi estabelecido a atual reforma previdenciária. Então,
toda essa situação tem que acontecer antes dessa nova reforma. Pelo seguinte, a aposentadoria proporcional ainda existe, ainda é possível, ainda existem segurados que podem requerer esse benefício, até por isso que eu estou explicando aqui. Mas depois da reforma previdenciária existente, a aposentadoria proporcional deixou de existir. Ela é hoje em dia um direito adquirido. As pessoas que têm essa condição, que estavam filiadas no INSS desde 98 e cumpriram os seus requisitos, seja homem, seja mulher, até 13/11/2019, elas podem requerer esse benefício caso elas entendam que é válido para elas. E no caso das mulheres, a situação fica o seguinte: além de ter que ser filiada antes de 16 de dezembro de 1998 no INSS, a mulher precisa ter, no mínimo, 48 anos de idade e pelo menos 25 anos de contribuição. O mesmo pedágio que eu falei dos homens acontece com as mulheres. 40% do que faltava para chegar a 25 anos de contribuição até 16 de dezembro de 1998. Posso usar o mesmo exemplo. Em 16 de dezembro de 1998, faltava 10 anos para completar 25, então essa mulher vai ter que contribuir com 14 anos até 13/11/2019 para poder requerer sua aposentadoria proporcional. E como que é realizado o cálculo da aposentadoria proporcional? O INSS vai fazer uma conta, uma média aritmética, onde ele vai pegar 80% daquele valor encontrado, considerando as contribuições a partir de julho de 1994. Então, todas aquelas contribuições de julho de 1994 em diante, ele vai somar tudo e vai depois fazer uma média, e aquela média ele vai tirar 80% daquele valor. Após obter essa média e esse valor de 80%, vai incidir o fator previdenciário. O fator previdenciário nunca é uma boa coisa. E depois desse resultado, a pessoa receberá 70% do valor ali adquirido, acrescendo os 5% caso tenha anos de contribuição além do mínimo necessário. Eu vou explicar um exemplo aqui. Vamos dizer que em 13/11/2019, uma mulher conseguiu reunir 30 anos de contribuição e entendeu ser viável requerer a aposentadoria proporcional para já aposentar, já que já está com mais de 48 anos. Nesse caso, o INSS fez uma avaliação aritmética das suas contribuições e tirou a média e calculou os 80% sobre a média. Esse valor deu a quantia de R$3.000. Então, já que existe um valor da média das contribuições e 80% dele já foi apresentado, esses R$3.000 no nosso exemplo vão sofrer o efeito do fator previdenciário. O fator previdenciário vai calcular 0,85 desses R$3.000. No nosso caso, vai esses R$3.000 ser reduzido para R$2.550. Estão vendo como o fator previdenciário normalmente prejudica? Sempre que possível, for opção, tente fugir do fator previdenciário. De R$3.000 no nosso exemplo, caímos para R$2.550. E por fim, esses R$2.550 será pago 70% desse valor, considerando que existe o mínimo de contribuição mais o pedágio de 40%. No caso da pessoa que eu estou dizendo, da mulher que eu estou dizendo, ela tinha 30 anos de contribuição. Ela precisava, por causa dos pedágios de 40%, contribuir 27 anos e 4 meses. Ela contribuiu com 30 anos, 2 anos e 6 meses a mais do que deveria. Então, a favor dela, vão incidir 2 anos, que vão dar mais 10% sobre aqueles 70%. Então, para o final do nosso exemplo, essa mulher vai receber os 70% que são garantidos, mais os 10% adicionais, um total de 80% dos 2.550 após o cálculo do fator previdenciário. Nesse caso, após todos esses cálculos, o valor de seguro de benefício que essa mulher vai receber a título de aposentadoria proporcional tem um valor de R$ 2.040. Veja, de uma situação inicial de R$3.000 no nosso exemplo, foi reduzido para R$ 2.040 como valor de benefício a ser pago pelo INSS. Praticamente R$ 1.000 de perda
por causa dos cálculos, principalmente fator previdenciário e das regras. É uma aposentadoria que é um direito adquirido para quem já estava junto ao INSS desde 98 e conseguiu adquirir todos os requisitos até novembro de 2019. Mas é uma aposentadoria que deve ser pensada. Se aposenta mais cedo, mas pode ter prejuízos no valor do benefício. Todos os cálculos, todas as informações têm que ser muito bem apurados para não ter surpresa. E por fim, uma última informação. Obviamente que para requerer o benefício da aposentadoria proporcional junto ao INSS, é preciso que você tenha a qualidade de segurado. E é preciso também que você tenha contribuído com o limite de carência de 180 contribuições. Para quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Espero que tenha realmente se inscrito no canal. Se não se inscreveu, aproveita, ainda dá tempo, o vídeo está acabando. É muito importante a sua inscrição. Deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho, pode comentar e toda segunda e quinta-feira eu vou trazer vídeos novos às 19 horas para explicar algum tipo de direito que você possa ter dúvida. Muito obrigado e até a próxima.